Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, aos professores da Escola Instituto Logos que estão aqui. Não sei se a Clarinha está aqui também, porque daqui eu não consigo enxergar. Se a Clarinha veio junto ou não. Está lá, Clarinha? Não? A Clarinha é filha de um amigo nosso, senhor presidente. E a gente tem com ela, de certa forma, uma dívida de gratidão, porque foi a Clarinha a pessoa que fez, na campanha de 2016, acabou aparecendo junto conosco no período, porque seu pai também e sua mãe também são amigos, então acho que é muito bom te ver crianças que estiveram alguns dias atrás conosco e hoje já estão vindo quase sozinhos para cá. Mas é bom ver a criançada aqui. O que me traz essa semana, senhor presidente, não poderia ser diferente do que nós vimos, ouvimos, o Brasil inteiro ontem, ou parte pelo menos, assistiu o Roda Viva. Vossa Excelência certamente viu parte pelo menos do Roda Viva, na entrevista com o coordenador do Intercept, Sr. Glynn, e a entrevista dada ontem, ou o debate dado ontem, mostra uma pessoa com uma qualidade muitíssimo acima da média daquilo que nós estamos habituados a ver e ouvir. E eu acho importante que nós tenhamos uma pessoa que faça afirmações como fez o Sr. Glynn, porque nós estamos vivendo um período em que a cada dia a Operação Lava Jato, que, como disse o Glynn, nasceu para ser uma operação contra a corrupção, tem méritos, sem dúvida nenhuma, mas num determinado momento passou a fazer quase como obsessão um único caminho, o caminho de tentar inviabilizar a esquerda no Brasil, ou os partidos de centro-esquerda, pessoas ligadas à centro-esquerda, e com isso usou métodos tão corruptos quanto aqueles que dizia combater. Eu já vim a essa tribuna, senhor presidente, senhores deputados, para fazer aqui alusão a um livro chamado Espetáculo da Corrupção, onde o autor diz, desde o início, ser ele presidente do Instituto de Advogados, ser ele uma pessoa liberal, ser ele a favor das operações feitas pela Polícia Federal, Ministério Público Federal, mas que não pode silenciar diante do que foi a destruição da indústria nacional, ou de parte dela, com a alegação que, fazendo isso, nós estaríamos combatendo todo tipo de corrupção no Brasil. E ontem, vendo o Sr. Glynn, nada é mais, talvez, surpreendente do que as revelações feitas pela investigação da Pública, né, da Intercept, e as revelações feitas ontem sobre a forma como o senhor Deltan Dallagnol buscava arrecadar recursos para o Instituto Moody, que foi criado para combater a corrupção, segundo ele, e também para promover as 10 medidas contra a corrupção. A agência pública revelou que o senhor Deltan Dallagnol reuniu com empresários, às vezes a porta fechadas, na sede da Procuradoria, o que é proibido, para arrecadar verbas para a entidade. O que é mais grave, uma empresária que foi, entre aspas, investidora anjo, segundo o senhor Deltan Dallagnol, da organização, a advogada Patrícia Tendrick Pires Coelho, seria depois investigada pela Lava Jato, mas não foi denunciada pela operação. Apesar de saber que a empresa de Patrícia, a Asgard Navegação Sociedade Anônima, fornecia navios para a Petrobras e ter conhecimento de sua proximidade com o empresário Eike Batista e com o bancário André Esteves, fundador do BTG Pactual, dois alvos da operação da força-tarefa coordenada por senhor Deltan Dallagnol, o procurador não só aceitou a sua ajuda financeira, como fez a ponte da empresária com os membros oficiais do Instituto e se reuniu com ela para tratar de doações. Ora, o que o senhor Deltan Dallagnol fez, e fica aqui registrado em um diálogo feito com o integrante da Moody, em 29 de junho de 2016, Deltan diz que conheceu Patrícia Coelho em uma viagem, não diz para onde, no dia anterior à conversa. Abre aspas. Caramba,
Essa viagem de ontem foi de Deus. Além dela, estava um deputado federal que se comprometeu a apoiar. Escreveu, fecha aspas, escreveu não revelando quem seria o parlamentar e apoiar a entidade que define como apartidária. O senhor Adler Martins, que também é um dos fundadores, que discutia a formulação do MUD, diz ao senhor Deltan, aspas, talvez vocês já tenham feito isso, mas sobre nossa investidora Anjo, dei uma boa pesquisada sobre o seu histórico e realmente ela parece uma grande empresária multimilionária, com um grande trânsito entre grandes empresários nacionais. Hoje ela é sócia de empresas de frotas de navios de mineração. Algumas coisas me chamaram a atenção. Deltan não respondeu ao comentário. E aí há uma série de informações que estão na agência pública que, no mínimo, são chocantes. No mínimo. Porque elas revelam que o senhor Deltan Dallagnol o tempo todo agiu para buscar recursos, mesmo de forma irregular, dentro da Procuradoria, reunindo com empresários dentro da Procuradoria, usando o nome do Ministério Público, usando o nome da Operação Lava Jato como uma forma de arrecadar recursos. É lógico que o senhor Deltan Dallagnol está numa situação muito complicada hoje. Aí é lógico que terá consequências dos seus atos. Mas o que me chama a atenção é um diálogo do dia 21 de julho de 2016, quando diz Deltan Dallagnol, ela está investindo M no MUD. Não é algo que se possa abrir mão, se ela não estiver enrolada. Por outro lado, se estiver, não queremos chegar perto dela e o MUD não vai querer certamente nenhum aporte vindo daí. E aí é um diálogo com o senhor Pozzobon, que também é procurador, e uma série de outras pessoas. Mas na sequência, dia 25 de outubro, diz Deltan Dallagnol aos seus colegas, caros, uma notícia ruim agora, mas não quero que desanime vocês. A Patrícia Coelho apareceu numa petição nossa e me ligou. Ela disse que tinha sociedade com o Grego, um grego que apareceu no esquema de afretamento da Petrobras, que foi alvo da operação nossa, mas ela só tinha 1%. E ela alega que jamais teria transferido valores para ele. Falei que somos 13, cada um cuida de certos casos que desconheço o caso e que a orientação geral que damos a todos é que procurem se não tem nada errado, não tem com o que se preocupar. Se tem, melhor procurar advogado. E aí segue o senhor Deltan Dallagnol. E em junho de 2019, a Força Tarefa da Lava Jato denunciou os sócios da Patrícia Coelho na Asgard Navegação, o ex-senador pelo PMDB, Ney Suassuna, e o grego Georgios Kotranax, filho do ex-cônsul honorário da Grécia no Rio de Janeiro. Eles estavam sendo investigados desde 2015 no inquérito policial que embasou a denúncia data daquele ano. Mas, de acordo com o MPF, a primeira menção às Asgard da Patrícia ocorreu em abril de 2017, quando se verificou uma das investigações, que era sócia entre outras empresas. De acordo com a acusação, o ex-senador realizou reuniões com a Petrobras com Paulo Roberto Costa para cooptar o então diretor de abastecimento. E aí segue. O que chama a atenção é que todos os demais envolvidos foram denunciados, menos a senhora Patrícia. Menos a senhora Patrícia. Asgard não quis comentar a denúncia, mas em outra troca de mensagem, no mesmo dia, diz o senhor Deltan Dallagnol, caros, acho que vou conseguir uma reunião com o Flávio, bilionário evangélico do WhatsApp, com o MUD. O WhatsApp é aquela escola de inglês, para quem não sabe. Escreveu no dia 13 de março de 2017. No dia 30 de abril, ele disse que estava agendando um café da manhã com o empresário para 18 de maio. Aspas, caros, estou agendando um café da manhã com o Flávio no WhatsApp para dia 18 de maio. Ele vai mudar a data de volta dele para estar conosco. Quem pode ir? Tem sugestão do lugar? Importante preparar algo bacana a ele. Em outra mensagem, do mesmo grupo, fica claro o interesse do empresário, de empresários se aproximar de Deltan Dallagnol e o Instituto MUD. No mesmo chat, Deltan Dallagnol afirmou que poderia pedir recurso para o empresário da Opus Dei e convocou uma reunião com os membros do Instituto MUD na sede da Procuradoria para discutir os rumos da entidade. Adler Martins apontou possíveis riscos para a imagem de Deltan. O Código de Ética e de Conduta do Ministério Público, assinado em setembro de 2017 pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, diz que é vedado aos servidores do Ministério Público da União, aspas,
utilizar bens do Instituto, do patrimônio institucional para atendimento de atividades de interesse. O documento destaca também que é compromisso da conduta ética dos procuradores, aspas, atuar com imparcialidade no desempenho das atribuições funcionais, não permitindo que convicções de ordem político-partidária, religiosa ou ideológica afetem a sua isenção. Obviamente que o senhor Deltan parece que esqueceu isso, deputado Requião. Esqueceu, simplesmente passou ao largo. Porque, na sequência, ele faz uma série de reuniões, inclusive usa a Igreja Batista, diz que poderá fazer, através da Igreja Batista, contratação. As mensagens trocadas do grupo do Telegram mostram que a conta da Igreja Batista do Bacaxiri, templo evangélico em Curitiba, que o procurador frequenta, foi usada para custear o site do Instituto. Ora, é muita coisa para pouco procurador. Agora, só mostra uma coisa. Ontem, quando o senhor Glenn foi perguntado que saldo ele deixaria, a Operação Vaza Jato, deixaria, uma vez que a Lava Jato conseguiu recuperar 12 bilhões, e eu faço um parênteses, recuperou 12 bilhões e nós tivemos na quebra das indústrias da construção, tanto da indústria naval como da construção pesada, uma perda de quase 240 bilhões de reais com 2% do PIB. Só para lembrar, o advogado que o senhor Jair Bolsonaro disse que sabia como o pai dele havia sido morto e que depois recuou diante do STF, o senhor Jair Bolsonaro parece que não quis dizer isso. Aliás, ele fala uma coisa, no dia seguinte parece que ele fala que não era aquilo que ele queria dizer, que o que ele queria dizer era outra coisa, mais ou menos como os 700 milhões de litros, que eu falei há pouco agora, o deputado que é ligado ao agronegócio, os 700 milhões de litros de etanol, que ontem foi comemorado pelo presidente Trump, que estão isentos e vão entrar no Brasil. Parabéns, Jair Bolsonaro, parabéns aos produtores do Noroeste do Paraná que apoiaram Jair Bolsonaro, parabéns às usinas de álcool do Brasil que apoiaram Jair Bolsonaro, 700 milhões de litros de álcool entrando no Brasil sem nenhuma taxação, vindo dos Estados Unidos. E o Trump comemora. Só falta dizer, passamos a perna nos bobalhões, passamos a perna nos otários, porque vamos salvar nossas pequenas destilarias, é o que o Trump diz. Jair Bolsonaro aceitou que nós vendêssemos 700 milhões de litros sem taxação. Deve ser porque ele admira muito os Estados Unidos e se considera quase americano. Mas, enfim, voltando ao nosso pobre Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol diz que, no final das histórias todas, tudo o que ele quis fazer era combater a corrupção. E ontem, quando foi perguntado ao senhor Glenn qual seria o saldo que ele deixaria, e como eu falei aqui, uma vez que, segundo a reportagem e a repórter, a Lava Jato já recuperou 12 bilhões, é bom lembrar que o advogado que o senhor Jair Bolsonaro diz que sabe como morreu o pai dele, recuperou para a Petrobras sozinho 5 bilhões numa ação trabalhista. Sozinho, só o seu escritório, 5 bilhões. Aí o que diz o senhor Glenn? O que nós vamos deixar, e falou isso também ao jornalista do Globo, do jornal O Globo, é que quando você usa métodos corruptos, como usou o senhor Deltan Dallagnol e o senhor Sérgio Moro, palavras do senhor Glenn, para combater a corrupção, você passa a ser tão corrupto quanto você pensou em combater. O senhor Deltan Dallagnol, a cada dia que passa, deve ter mais convicções que tudo o que ele fez para combater a corrupção, utilizando métodos absolutamente ilegais, inconfessáveis e imorais, trará consequências muito em breve, muito mais graves do que aquele imaginava no princípio. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.